Na metade do primeiro século depois de Cristo, o Império Romano era o maior do planeta, dominando todas as terras em volta do mar Mediterrâneo. Sua hegemonia era inquestionável. Mas nesse período, um povo traria muita dor de cabeça aos romanos por se recusar a submeter-se ao seu jugo, os judeus. Nesse vídeo, abordaremos uma das maiores guerras da história do Império Romano, mas antes de assistir, deixe seu like e inscreva-se no canal. Conhecidos por sua adoração única e exclusiva a um só Deus, Jeová, os judeus eram um povo muito devoto. Suas práticas e costumes religiosos estavam muito ativos em seu cotidiano, além de não tolerarem qualquer outra forma de adoração vinda de outros povos. Após tornarem-se independentes do Império Seleucida um século antes, eles se dividiram em diversos partidos com interpretações diferentes da Torá. Entre eles estavam os fariseus, que dedicavam sua atenção à observância das leis de pureza ritual, os saduceus, que eram membros de famílias sacerdotais cultas e aristocráticas, os essênios, que se apartaram das práticas comuns, dedicando-se à conservação de sua santidade e das escrituras, e os zelotes, cujo nome foi lhes dado devido ao seu grande zelo pela lei. Mais tarde, eles mostrariam uma grande disposição ao militarismo. Por volta de 63 a.C., Roma assumiu o controle da Judéia e impôs pesados impostos à região, além de tentarem promover o culto ao imperador, o que irritou muito os judeus. Os judeus esperavam com muita ansiedade a vinda do Messias, um líder que, segundo a tradição judaica, libertaria seu povo da dominação estrangeira. O partido dos Zelotes era o mais radical. Eles carregavam um punhal debaixo do manto e frequentemente se envolviam em atos violentos. A repressão violenta por parte dos romanos não ajudava a apaziguar a situação, que ficava cada vez mais tensa. Até que em 66 d.C., o procurador romano da Judéia, Gécio Floro, requisitou 17 talentos do Templo de Jerusalém, o que causou a fúria dos judeus, que o escarneceram. Como resposta, Floro deixou que seus soldados saqueassem uma parte de Jerusalém e crucificou alguns homens importantes da comunidade judaica, o que foi o estopim para o início da rebelião. Os judeus massacraram as cortes da legião romana que estavam em Jerusalém e na fortaleza de Massada, poupando apenas o comandante do primeiro acampamento. Logo, a rebelião se espalhou por todo o país, fazendo com que os romanos enviassem o tenente-coronel Caio VI Galo para sufocá-la. Galo marchou com uma força de 28.000 homens, confiante de que os judeus se intimidariam ao ver o exército romano. Após um pequeno e mal-sucedido cerco a Jerusalém, os romanos recuaram de forma inexplicável, o que deu aos judeus tempo para organizar um contra-ataque. Os judeus emboscaram o exército romano no vale de Bet-Horon, onde mataram 6.000 soldados romanos e levaram vários de seus estandartes. O general Sexto Galo conseguiu fugir, mas morreu pouco depois envergonhado devido à humilhante derrota. O imperador Nero nomeou então o general Flávio Sabino Vespasiano para a missão de pôr fim à revolta. Vespasiano reuniu sua força na cidade de Ptolemais, moderna Acre, mas ficou sabendo por meio de alguns informantes que uma grande luta pelo poder entre líderes judeus dividiu Jerusalém em 3 facções, que ocuparam diferentes lugares da cidade. Ao invés de marchar logo sobre a capital, o general resolveu então esperar, deixando que as facções matassem umas às outras, enquanto ele capturava outras fortalezas na Judéia e na Galileia. Após tomar algumas fortalezas pouco defendidas, os romanos iniciaram um pesado cerco à cidade fortificada de Jotapata. Devido à sua boa posição defensiva, com penhascos em 3 de seus lados, a cidade resistiu por 47 dias, com o cerco chegando a ser interrompido por algumas semanas. O próprio Vespasiano foi ferido no pé por uma flecha em chamas, mas não chegou a ser nada grave.
Seu filho Tito Flávio liderou uma equipe de legionários que na escuridão da noite eliminou os defensores das muralhas da cidade e após um bombardeio furioso de artilharia, finalmente caiu. 40.000 judeus foram mortos durante o cerco e 12.000 aprisionados, entre eles o líder da resistência judia, Flávio Joséfo, que passou a colaborar com os romanos. Após uma pausa de 3 semanas hospedado em Cesareia de Filipe, Vespasiano avançou sobre as últimas fortificações judias na Galileia. Em uma delas, o jovem Tito marchou com uma grande força sobre a cidade de Tariqueias, onde travou uma batalha sangrenta, com parte dela sendo travada em barcos e jangadas no mar da Galileia. Os romanos marcharam então rumo à Judeia, onde destruíram e capturaram várias vilas e cidades, incluindo Jericó. Eles destruíram também todas as rotas de fuga para o sul de Jerusalém, cercando assim a capital judaica. Em 68 d.C., o imperador Nero cometeu suicídio e em dezembro do ano seguinte, enquanto ocupava Hebrom e preparava o golpe final sobre Jerusalém, o general Vespasiano foi proclamado imperador por suas tropas. Recaiu então sobre seu filho Tito a responsabilidade de acabar de vez com a rebelião judaica. As facções ainda lutavam entre si em Jerusalém, quando na primavera de 70 d.C., os romanos iniciaram um cerco à cidade. Eles impediram a entrada de provisões na cidade, fazendo com que muitos de seus habitantes morressem de fome, enchendo as ruas da cidade de corpos em decomposição. Logo, os muros de Jerusalém não resistiram, e as legiões romanas atacaram a cidade alta e a fortaleza Antônia. Por fim, eles incendiaram o templo e crucificaram o restante dos sobreviventes. A cidade foi completamente arrasada, sobrando apenas uma parte do muro e 3 torres do palácio de Herodes. O general Tito voltou para Roma com os espólios de guerra, e mais tarde foi construído o Arco de Tito, um monumento honorífico comemorando suas vitórias militares, em especial a captura da Judéia. Por volta de 73 d.C., os romanos cercaram a fortaleza de Massada, último foco de resistência judia nesta guerra. A cidade não demorou a cair, e quando os romanos adentraram a fortaleza, eles se depararam com uma cena terrível. Todos os 960 judeus sicários e suas famílias tinham cometido suicídio para não se entregarem ao inimigo, num ato de extremo desespero. A guerra contra os judeus foi uma das maiores revoltas que o Império Romano enfrentou, chegando a mais de 1 milhão de vítimas. Segundo a Bíblia, 3 décadas antes do início do conflito, Jesus de Nazaré previu a iminente destruição de Jerusalém e exortou seus seguidores a deixarem a cidade. Curiosamente, a guerra teve várias pausas, o que possibilitou muitos judeus cristãos a fugir da Judéia, salvando suas vidas deste fatídico conflito, que foi um dos mais tristes da história do povo judeu.